Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O governo de São Paulo anunciou a revogação de algumas mudanças feitas na cobrança de ICMS no estado. O imposto será zerado para o leite e reduzido no setor de carnes. Acompanhe os detalhes agora na reportagem de Pedro Costa. Com a nova medida anunciada pelo governador de São Paulo, João Dória, a cobrança de ICMS sobre as carnes de frango, suína e bovina vendidas em pequenos estabelecimentos como açougues sai dos atuais 13,3% e volta à alíquota de 7%. Já o leite pasteurizado, que está sendo tributado a 4,14%, agora volta a ser isento. E havia um desequilíbrio, tanto em relação aos outros lácteos, como em relação à própria justiça com o leite pasteurizado, que é um produto de consumo de periferia das cidades, é um produto de baixa pegada de carbono. E a carne, ela retorna para 7%. Isso é um ganho para o setor muito grande. E eu acredito que não é só para o setor, é para todo mundo, é para o consumidor, e também é para o produtor que está trabalhando com isso daí. Alguns pontos ficaram de fora, como é o caso da tributação sobre o material genético. Nós não tivemos nenhuma novidade nesse caso, mas é uma demanda do setor, é uma demanda também dos produtores de leite. Acredito que em algum momento podemos sim pleitear outras mudanças, não nesse momento. Mas desejamos com o coração cada item que ainda estão fora dos decretos, contemplando todas as áreas. As mudanças do ICMS começam a valer a partir de 1º de abril e, de acordo com o governo do estado, será permanente. Esse ajuste fiscal vai favorecer 519 mil empreendedores, principalmente no setor de carnes. E a mudança no ICMS da carne é o que impacta o maior número de empreendedores neste momento, por isso que essas medidas todas são tão importantes. Nós iniciaremos essa redução no mês de abril até dezembro pelo decreto e na lei de diretrizes orçamentárias e na lei ordinária de orçamento ele fica de caráter permanente. Durante a coletiva, o governador ressaltou a volta desses incentivos fiscais e do diálogo entre o poder executivo e pequenos produtores, mas atribuiu ao governo federal o equilíbrio da economia. Nós estamos num processo inflacionário. O preço de todos os alimentos em mercados e supermercados do Brasil cresceu e muito ao longo desses meses. E não foi por causa de nenhum imposto estadual. Nós hoje liberamos aí 100 milhões de reais para financiamento aos bares e restaurantes, que é uma parte do negócio, do ecossistema do agronegócio. Desde janeiro, diversas manifestações foram feitas em todo o estado contra os reajustes do tributo. Agora, depois do anúncio, o setor está mais aliviado. Em plena pandemia, o governo estava prejudicando não só os pequenos produtores rurais, mas também o consumidor, principalmente a população de baixa renda. Ainda bem que prevaleceu o bom senso, o governo nos ouviu. Um projeto de lei suprapartidário que retira os poderes do executivo de alterar as alíquotas de ICMS continua em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo, ainda sem data para ir a plenário. É um movimento muito forte que está acontecendo. Eu acho que ele anda junto, mas ao mesmo tempo eu falo que ele está paralelo a isso, que são diversas lutas aí do setor produtivo. Vamos ver como é que isso vai caminhar. O valor bruto da produção agropecuária deve chegar a 1 trilhão e 32 bilhões de reais este ano, um crescimento de 12% na comparação com o resultado de 2020. A projeção é do Ministério da Agricultura. Mesmo com os prejuízos causados pelo clima, as lavouras geraram 708 bilhões e 300 milhões de reais, um aumento real de 15,4%. Já a pecuária registrou 323 bilhões e 900 milhões de reais, crescimento de 5,4% em relação a 2020. Na agricultura, os principais destaques são arroz, cacau, laranja, milho, soja e trigo. A soja teve aumento real no valor de 73% nestes 2 anos. Os aumentos nos valores da soja e do milho foram os mais elevados desde 1989. Na pecuária, as principais contribuições são das carnes bovina e de frango, além do leite. Já suínos e a produção de ovos registraram queda no VBP.
Entre os fatores que impulsionaram o crescimento do valor bruto da produção estão também os preços mais altos dos produtos agropecuários, além do maior investimento em tecnologia e na incorporação de novas áreas. O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto registrado dentro das fazendas. O Brasil iniciou 2021 com a criação de 260.353 empregos formais. Os dados foram divulgados pelo governo federal. O saldo positivo é o melhor para o mês de janeiro desde 1992. De acordo com o levantamento do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, todos os grupamentos de atividades econômicas apresentaram saldo positivo. O setor da indústria foi o grande destaque, com a geração de 90.431 novos postos de trabalho formais, com foco na confecção de peças de vestuário, com 7.855 novas vagas, e também na fabricação de calçados de couro, que registrou o segundo maior saldo, 5.762 novos postos. A agropecuária também apresentou um bom saldo positivo, de 32.986 novas vagas, principalmente nos cultivos de maçã e soja. O setor de serviços fechou em janeiro com 83.686 novas vagas. Crescimento também no setor da construção, com saldo de 43.498 postos de trabalho formais. Apesar da pandemia ter atingido mais fortemente o comércio, em janeiro o setor registrou saldo positivo de 9.848 postos de trabalho. Os financiamentos do programa ABC, que promove a agricultura de baixo carbono, cresceram 47% em 2020. Os dados são do Ministério da Agricultura. Os detalhes a gente acompanha agora com Daiane Andrade. A área agrícola do Brasil, com tecnologias sustentáveis financiadas pelo programa ABC, superou a marca de 750 mil hectares de julho a dezembro de 2020, um crescimento de quase 50% quando comparado com o mesmo período do ano safra anterior. O programa é uma linha de crédito destinada ao financiamento de tecnologias e sistemas de produção voltados a uma agropecuária mais adaptada à mudança climática e com potencial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A contratação de créditos com essa finalidade alcançou cerca de 1.958 bilhões de reais, crescimento de 16,3%. A tecnologia mais buscada pelos produtores para financiamento pelo programa ABC é a recuperação de pastagens degradadas, seguida pelo plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais. Os produtores também podem buscar o financiamento para adequar as propriedades ao Código Florestal. As áreas financiadas para este fim apresentaram um crescimento de 534% e chegaram a 13 mil hectares. No período analisado, o Centro-Oeste foi a região com maior volume de financiamento para tecnologias sustentáveis. Entre os estados, o Mato Grosso lidera em área financiada no atual ano safra pelo programa ABC. Em um dos momentos mais difíceis da nossa história, a fome avança e milhões de pessoas pelo país precisam de ajuda agora para ter o que comer. A Band se mobilizou e você também vai poder ajudar numa campanha nacional de doação de alimentos. Por esta portinha, no centro da capital paulista, uma associação religiosa distribui 1.000 refeições por dia. Para a maioria dos que estão nessa fila, é um alívio na fome que os acompanha no dia a dia. Com essa crise aí, não se acha mais reciclagem na rua. Nós vivemos do lixo, às vezes nós comemos até coisa do lixo. Se não fosse eles, é terrível. O problema é que manter essas ações solidárias está cada vez mais difícil. O número de doadores está caindo. A solidariedade encolheu no momento mais crítico da pandemia. O desemprego está em alta. E com o endurecimento da quarentena, a renda dos trabalhadores informais caiu muito. Em alguns casos, nem existe mais. É quando falta dinheiro até para comer.
Atualmente, cerca de 27 milhões de brasileiros estão numa situação de pobreza extrema, o equivalente à população inteira da Austrália. São pessoas que vivem hoje com menos de R$ 246 por mês. De acordo com um estudo da FGV, com base em dados do IBGE, o auxílio emergencial ajudou a reduzir a miséria temporariamente. A pobreza teve uma trajetória em forma de V durante a pandemia. Ela teve uma queda espetacular e um aumento igualmente espetacular. Diante da gravidade da situação, o Grupo Bandeirantes de Comunicação decidiu lançar uma campanha nacional de doações. Band contra a fome. Abrace esta ideia. O propósito é fazer uma ponte entre pessoas que querem doar, entidades assistenciais e as famílias que mais precisam de ajuda. As doações serão arrecadadas por entidades parceiras, como a ONG Gerando Falcões. Posicionando a câmera do celular nesse QR Code que está na tela, você é encaminhado para a página de doações. Todo mundo está cansado dessa crise, mas a gente tem que falar e interpretar o que está acontecendo nas favelas. É uma economia frágil. Hoje, quem está conseguindo comer é porque divide a comida com a tia, com a irmã, porque a economia da favela é muito solidária. A CUFA, Central Única das Favelas, também faz parte da campanha. Está de março a março com essas pessoas dependendo de auxílio emergencial, sem trabalho, e a gente está hoje num PIB de guerra. Então, eu acho que esse momento, essa campanha Band Abraço vem no momento certo e a gente fica muito feliz de saber que vocês estão envolvidos nisso. O Dia da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, comemorado nesta terça-feira, 16 de março, fez um alerta para a população sobre como podemos fazer para melhorar a situação do planeta. Sobre este assunto, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou ao vivo ao jornal Terra Viva, segunda edição. Acompanhe um trecho. Primeiro, entender que os diferentes países têm papéis e contribuições e até responsabilidades distintas, né? Nós precisamos lembrar que as mudanças climáticas, do que diz respeito à contribuição do homem, elas se devem, basicamente, aos 200 anos que nós temos já na história da Revolução Industrial, da queima de combustíveis fósseis e, portanto, da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O Brasil não contribuiu para isso. O Brasil, enquanto os países industriais queimavam combustíveis fósseis, o Brasil era um país eminentemente agrícola. E mesmo hoje, se nós olharmos dentro dos 100% das emissões globais, os Estados Unidos são 15%, a China são 30%, a Europa mais ou menos 14% e a Índia 7%. Portanto, nós estamos falando de mais de 60%, enquanto que o Brasil é 3%. Quando nós dizemos isso, quer dizer que o Brasil não tem responsabilidade e não vai participar dos esforços climáticos? Não, em absoluto. Mas apenas colocando essa questão no seu devido lugar. O Brasil tem 3% de um total de 100%, os países ricos superam 60%, então nós precisamos, desde logo, estabelecer quais são as responsabilidades de cada um. A advogada especialista em direito ambiental, Samantha Pineda, enviou um recado sobre a conscientização das mudanças climáticas. Segundo estudos, mais de 1,5 milhão de pessoas morrem todos os anos em decorrência de complicações de doenças causadas pela poluição do ar. Essa poluição do ar que, segundo a ciência, provoca a aceleração das mudanças climáticas. As mudanças são naturais, a Terra já passou por períodos de resfriamento e períodos de aquecimento, mas, segundo estudos, o homem acelerou esses processos naturais e isso vem sendo realmente muito complicado do ponto de vista de consequências. Eventos climáticos extremos, furacões, secas, enchentes, mudança no comportamento da fauna, morte de corais e outras consequências. Eu quero convidar você a pensar a respeito desse tema. Se você crê na mudança climática, se você vê evidências ou se você deixa de olhar para isso, e o que você tem feito para ser menos impactante? O que você tem feito para emitir menos gases de efeito estufa? Fica o convite. Um feliz dia de conscientização para você. Se você quer assistir ou rever as reportagens e entrevistas exibidas aqui no Tatersal, é só acessar a nossa página tvterraviva.com.br. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.